Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu gostaria de pedir a você, que ainda não assistiu os vídeos e as lives, quero te convidar, né, para você assistir os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba Comunidade e baixar o link para fazer parte do nosso grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Demais ajudas, você já sabe como fazer. Inclusive, você pode colaborar através da chave Pix para noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive, tem aqui ó, o QR Code, só você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bem, juntos aí, como eu disse, para mais um vídeo. E olha, realmente está preocupante. Sinal de alerta ligado em São Januário. O Vasco ontem fez uma partida, vamos até colocar assim, meio que deprimente, contra o Atlético de Minas Gerais. E a SAF do Vasco perdeu para a SASAF por 2-0. Dois gols do Sassá, uma partida bizonha do Vasco, mais uma. E o engraçado é que a gente às vezes recebe alguns tipos de comentário ou críticas aqui, como por exemplo, teve dois inscritos aqui no canal que colocaram assim, um colocou que a gente estava em festa ontem com a live, e o outro colocou que a gente devia ter vergonha de ser vascaíno por estar, eu não sei se ele chegou a colocar a palavra comemorando, mas ele colocou na base isso aí, que a gente tinha que ter vergonha de ser vascaíno. Eu quero só colocar para vocês dois que fazem essas críticas, inclusive outras pessoas que também fazem as críticas, que a gente, eu pelo menos, como sou o dono do canal, eu cobro sempre e vou cobrar sempre por um time bom. Não vou me contentar em apenas participar de campeonato ou ficar olhando a banda passar. Ninguém é mais vascaíno do que ninguém, mas vocês também não estão no direito de vir aqui e criticar. E se vocês estão contentes com o que estão diante dos olhos de vocês, eu não posso fazer nada. Só lamentar, pelo menos pela minha ótica, por achar que vocês não estão conseguindo enxergar nada pela frente. A situação do Vasco, no meu modo de ver, é uma situação bem preocupante. Nós vamos estrear daqui a 2 semanas contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Depois, na sequência, tem o Palmeiras em casa. E são dois jogos que a gente está vendo aí que, se o Vasco não tiver um equilíbrio, pode dar ruim. E a tendência, mesmo com o equilíbrio, é de dar ruim. Então, a gente tem que repensar muito no que está acontecendo. Parem com esse negócio de política. Parem com esse negócio de achar que a gente está aqui porque gosta do candidato A, B, C ou D. Parem de achar que as críticas são só de cunho político. Não são. Eu já falei, poderia ser qualquer um que tivesse à frente do futebol do Vasco, que se não estiver fazendo um bom serviço, a gente vai criticar. E é por isso que o canal está aqui. Às vezes ele não cresce muito, que muita gente não quer ouvir a verdade ou a nossa verdade, que é só ouvir coisas gostosinhas, coisas boas, né? Ilusões que são vendidas aí diariamente para você, várias contratações, vários técnicos, dinheiro entrando e a gente não vê nada. Então, eu acho bom você se preocupar com o Vasco da Gama, porque essa ilusão que você está tendo de que o Vasco tem um time bom para encarar um brasileiro, eu acho bom você rever. Ontem, um trecho da coletiva do Maurício Barbieri,
ele fez uma avaliação do jogo treino de ontem. Acompanha aí o que ele falou. Foi uma atividade complementar ao trabalho que a gente vem fazendo. Claro que sempre é um jogo, né? E a gente quer sempre acertar, buscar fazer todas as coisas, buscar que os erros não apareçam. Mas é uma atividade complementar àquilo que a gente vem trabalhando num período em que a gente está se conhecendo mais, experimentando também diferentes formas de jogar e de fazer as coisas. Hoje, por mais que a gente tenha mantido uma base, a gente tentou em algumas situações jogar de uma maneira diferente. Num primeiro momento explorando um pouco mais os laterais por fora, trazendo mais gente por dentro. Eu acho que a atividade mostrou que a gente ainda tem que melhorar algumas dinâmicas de movimentação. Nisso, a gente teve um domínio, mas ficou exposto em alguns momentos. São outros problemas que a gente tem que corrigir e aproveitar agora as próximas atividades que a gente vai ter para acertar esses detalhes, para conseguir seguir crescendo, seguir corrigindo os erros. E além dos aspectos técnicos e táticos, também é um momento para a gente falar e se cobrar em relação à mentalidade, à atitude, a maneira como a gente encara as coisas, que o ideal é que seja sempre a melhor possível. Em muitos momentos não é, e aí a gente tem que corrigir a rota sem dúvida nenhuma. É um período de conhecimento de alguns jogadores que se apresentaram depois, ou que tiveram na seleção, ou que vinham de lesão, ou que chegaram num momento do campeonato em que a gente estava jogando muito e treinando pouco. Então é importante esse período para tentar colocar todos eles na mesma página no sentido da forma de jogar e também passar as variações. Acaba sendo sempre um período de muita informação. A atividade dos jogos, como eu disse anteriormente, é uma ideia de complementar aquilo que a gente faz na semana. Então a gente continua treinando até na véspera e depois usa o jogo como um complemento, né? É natural que talvez os jogadores não cheguem tão descansados para o jogo, porque a gente precisa aproveitar esse período para trabalhar, para buscar formas diferentes, ver o que encaixa, o que não encaixa, fazer experiências nos treinos e nos jogos também, tentar entender onde cada um pode contribuir mais, em que setor, em que função, de que maneira. E até pensando nisso, a gente tem outras atividades marcadas e vai seguir essa dinâmica de experimentar, de usar variações, de entender aquilo que funciona melhor e aquilo que a gente precisa ainda ajustar para a gente tentar chegar o mais forte possível na estreia do campeonato. Diante aí do que o Barbieri disse, eu gostaria que você agora deixasse seu comentário em relação ao que ele falou em relação à avaliação técnica e tática da equipe. Você concorda com ele? Bem, e os credores do Vasco pedem transparência e juiz manda abrir contratos com a 777. Justiça determina que SAF do clube apresente uma série de documentos para comprovar que valores depositados no RCE correspondem a 20% da receita corrente mensal. Rapaz, o TRT parece que vai, né, mexer no vespeiro. A Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro determinou que o Vasco apresente dentro dos próximos 15 dias uma série de documentos, dentre os quais os contratos celebrados com a 777 Partners, dona dos 70% das ações da Vasco SAF. A decisão atende um pedido da Comissão de Credores do Clube do Regime Descentralizado de Execuções, o RCE. A decisão assinada pelo desembargador César Marques Carvalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, foi publicada no início da noite desta sexta-feira, né? E ao GE, na verdade, o Vasco informou que vai analisar e se manifestar em momento oportuno. Esses são os documentos que o desembargador determinou que o Vasco apresente: contratos de patrocínio vigentes, contratos de venda de direitos de televisionamento e publicidade, balanços mensais a partir de junho de 2022, contrato celebrado com a empresa 777 Partners, contrato relacionado à venda de 70% das ações da SAF a 777 e relação de atletas negociados desde a implementação do RCE. A decisão é uma resposta ao pedido da Comissão de Credores, ajuizado no processo do dia 24 de janeiro.
Nele, os credores exigem maior transparência do clube no que diz respeito aos depósitos do RCE. Eles querem saber se os valores transferidos, de fato, correspondem a 20% da receita corrente mensal. Aí vem, desde setembro de 2021, o Vasco vem religiosamente efetuando os depósitos no RCE e abatendo tanto suas dívidas cíveis quanto as trabalhistas. O clube anexa em cada pagamento uma prestação de contas com os valores arrecadados no mês e o cálculo feito para chegar aos 20% destinados às contas jurídicas. Aliás, às contas judiciais. Os credores, no entanto, alegam que isso não é suficiente. Bem, segundo eles, a documentação apresentada pelo clube é essencialmente insindicável, isto é, nem o juízo nem os credores conseguem, com base nessa documentação, aferir se esta corresponde, efetivamente à receita corrente e se, por hipótese, alguma receita é sonegada, escreveu o desembargador em sua decisão. No último dia 10 de março, o Vasco se manifestou dentro do processo e alegou, em suma, que não pode apresentar a integralidade dos documentos exigidos pelos credores, porque muitos deles são confidenciais. Neste caso, o juiz permitiu que o clube cubra as informações confidenciais ao juntá-las nos autos. Bem, eu queria entender por que o Vasco e a SAF, tem essa preocupação toda com a justiça. Eu acho que para a justiça, se eu fosse o juiz, eu ia querer ver tudo. E eles teriam que mostrar esse contrato sem cobrir nada, Mas até que o juiz está sendo bonzinho com eles e está deixando as cláusulas de confidencialidade ficarem omitidas pelas vistas do processo. Eu não estou dizendo que todos deveriam ver, mas o juiz deveria ver, sim, essa situação da SAF. Qual o problema? Por que não a transparência? Por que não mostrar as coisas às claras, como vocês sempre falaram? É um caso a se pensar e eu gostaria que você deixasse seu comentário aí em relação a esse fato da Justiça Trabalhista pedir aí que o Vasco abra alguns documentos, dentre eles o contrato com a 777. Você está de acordo de que seja ainda com o contrato, o contrato sendo mostrado com a confidencialidade omitida? Bom, deixa seu recado aí, o seu comentário, e depois a gente conversa. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de colocar agora no vídeo, e lembrando a você que a gente volta amanhã e fique ligado no Radar Vascaíno. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!